Acho que eles nem citavam um ao outro, citavam apenas uma ou duas citações, né? Alguns estudiosos conhecem mais a obra dos dois, falam que eles não citavam. Mas Durkheim falou sobre o socialismo e tal, e Weber também falou sobre Marx, a obra de Marx e de Hegel, né? E ele vai lá criticar a obra de Marx, né? Acho que ele não, nem, sem ler direito, né? Às vezes tem isso, né? A pessoa não lê direito, né? Porque ele pegou mais. A galera fala que ele, quem é mais conhecedor da obra de Weber, né? Que estuda mesmo a obra de Weber, fala que ele teve acesso mais às obras da Segunda Internacional e não às obras de Marx em si, os manuais da Segunda Internacional, pererê, parará, e a partir daí fez a crítica do pensamento de Marx, aquela questão da economia, da existência de leis, né? A importância da economia para explicar a realidade social, né? Uma esfera da atividade humana mais importante e tal, ele vai criticar isso. E a ética protestante, ela vai ser um exemplo do pensamento de Weber, em que ele vai fazer o caminho inverso, né? Talvez faça o caminho inverso, de apontar de como a transformação na religião teve repercussões na própria atividade econômica, né? Não só na atividade econômica, em outras esferas, mas uma transformação, vamos assim dizer, em uma esfera da vida cultural. Então, foi a transformação da ética protestante que engendrou uma nova forma de comportamento em relação ao trabalho que teve como consequência o desenvolvimento do moderno capitalismo ocidental. É uma interpretação que vai no caminho bem diferente da interpretação de Marx, né? Vamos dizer assim, uma outra interpretação. Quer queira ou quer não queira, não sei se foi consciente, como talvez não deve ter sido uma resposta consciente, tal, mas é uma interpretação que dialoga, pelo menos indiretamente, com a interpretação de Marx. Né? Porque a sociologia compreensiva de Weber é uma sociologia que é muito diferente do pensamento de Marx, ele debateu muito com Marx, até hoje, né? Os weberianos ou simpatizantes de Weber têm uma, um olhar bem crítico com relação ao marxismo, o marxismo tem um olhar bem crítico em relação a Weber. Então, vamos dizer, uma atenção sociológica. Né? Então, são interpretações de um mesmo fenômeno histórico, mas, dada a concepção de realidade social, Weber vai em outro caminho. Tá certo? Fazendo essa contextualização do pensamento de Weber, vamos falar um pouquinho sobre o que é, na verdade, esse protestantismo, essas transformações. Né? A gente vai falar disso nessa aula e na próxima aula a gente vai falar de racionalização, tá certo, gente? Conceito importantíssimo de Weber, tal. Que também tem origem nas transformações religiosas. Você sabe, né? Não sei se vocês já estudaram isso em alguma outra disciplina, né? O contexto histórico, né? O contexto histórico de um catolicismo, né? Apostólico romano, vamos dizer assim, com determinados comportamentos, lógicas de comportamento bem questionáveis do ponto de vista religioso, bem degenerada, né? Vamos falar palavras para vocês entenderem, bem degenerada, né? Com a venda de indulgências, toda aquela confusão, né? Daquela época, lá na Idade Média, né? Já no finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna. Além do fato de que vocês não lembram que o entendimento do, de Roma no sentido do Vaticano, não existia Vaticano ainda, né? Mas o entendimento eu acho que não existia, né? Nem sei, não vou nem afirmar. A doutrina católica condenava a busca por lucro, a cobrança de juros, etc.
condenava aquele comportamento que nós conhecemos como um comportamento tipicamente capitalista, além dos outros fatos. Surge Lutero, né? Lutero lá na Alemanha, nasce, etc. Olha aquela realidade toda do cristianismo, né? Fala, poxa, isso não é religião, isso não são os ensinamentos de Cristo, etc. Eu vou dar uma outra interpretação bíblica, né? Que eu estava lá iluminado por Deus, fez aquela tradução para o alemão moderno, né? Que foi muito importante, essa tradução foi muito importante para o desenvolvimento da língua alemã moderna. Viu? Gravem isso também, né? Com informação, né? Foi muito importante para o desenvolvimento do alemão moderno. E, dentre outras características que eu vou enumerar, há essa tradução e a lógica de organização das seitas protestantes, do luteranismo, calvinismo, etc., tem essa unidade, é que são religiões que não têm nenhuma, ou pretendem não ter nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma qualidade mágica. O que é qualidade mágica? Não existe a figura dos santos, não existe figuras da salvação, né? Tipo, confissões, né? Como se fosse um processo de, vamos dizer assim, purificação espiritual dada por algum clérigo que estudou, que tem, etc., experiência com aquilo, aí através daquela autoridade religiosa ele vai tal, falar assim, não, você precisa rezar tal, reze, você vai ter seus pecados perdoados. Então no protestantismo não tem nada disso, não? Isso vai ser um ponto muito importante nessa relação entre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então o protestantismo não tem nada disso. O que é que o protestantismo tem? Tem uma organização que busca dar maior autonomia aos próprios crentes. Então você tem lá, o pastor tem, né? O pastor pode ter um entendimento um pouco melhor, mais aprofundado da Bíblia, pode, mas não há uma hierarquização excessiva muito grande e nenhum pastor tem o poder, por exemplo, que os padres, que o bispo, por exemplo, que o Papa tem para os católicos. Então isso acabou influenciando no próprio processo de alfabetização do povo alemão, né? Alfabetização em que sentido, né? Que os fiéis teriam que ter conhecimento da língua alemã para ler a Bíblia, interpretar a Bíblia e se comportar perante os ensinamentos bíblicos, né? Então, até nesse ponto, a tradução bíblica de Lutero vai estimular também esse processo de alfabetização em massa, tá? Pelo menos dos protestantes, né? Que não existia ainda naquele período uma alfabetização em massa. Não existia, obviamente, como vocês sabem, historicamente, nem o Estado-nação, a Alemanha existia ainda, né? Aí tem um trecho dessa tradução que é de suma importância. Tá certo? Que vai ser a concepção luterana sobre a vocação. Por quê? Vamos lá. Não existia, dessa forma, que foi exposta com relação à estrutura do catolicismo, à estrutura do protestantismo, não existia, vocês imaginem, pensem como cristãos, se vocês são, né? Quem não é, pense como uma pessoa religiosa, tal, como cristão, que você tem curiosidade, no mínimo curiosidade, para saber se você vai para o céu ou para o inferno. Não pode pular isso, né? Se você vai ser salvo ou não. Você foi salvo? Você não foi salvo? Né? Já retomando a discussão do catolicismo. O catolicismo, você tem a possibilidade de alguém salvar você. Ou seja, falar assim, olha, eu, como autoridade católica, etc.,
Você se arrependeu no leito da morte de todos os seus pecados. Então você, a partir desse arrependimento, você vai para o céu. Aí você vai, a pessoa morre, tá, tranquila. Tá, morri, tive meu pecado expiado, vou para o céu, com tranquilidade. Para ser dos protestantes, eu já falei, isso não existe. Isso não vai existir. Então os fiéis protestantes vão ter um pequeno problema. Qual é esse pequeno problema? Do Cari. Valdir nem veio hoje, né? José Gustavo. Qual é esse pequeno problema, gente? Pessoal, olha o pequeno problema que surge nisso. Vocês estão travando? Eu acho que é só a internet, viu, cara? Tá travando para mais alguém aí? Pessoal, não deve ser a internet dela. Qual é o pequeno problema, pessoal? O pequeno problema é que você vai causar uma insegurança. As pessoas não vão saber. As pessoas não vão saber. E você vai fazer o quê? Você é protestante, você vai fazer o quê? Lá naquela época. Você vai tentar, por algum outro mecanismo, ter algum indício de que você foi escolhido por Deus. Porque o protestantismo, principalmente o calvinismo e algumas seitas protestantes, eles se assentam no que se chama de doutrina da predestinação. Predestinado, né? O que significa isso? De antemão, Deus já escolheu seus... aquele que ele vai salvar e aquele que ele vai condenar. Então, Deus escolheu, ninguém mais pode desescolher, vamos dizer assim. Né? Então, ele vai vivendo, o cara vai vivendo, sem ter a certeza. Está todo mundo já escolhido. Né? E Deus, você sabe, Deus é mistério, misterioso, não dá para saber. Aí você vai aliar essa doutrina da predestinação com essa tradução bíblica para a concepção de vocação, que tem lá em Lutero, você vai ter essas duas realidades se encontrando. Por que vocação? Porque você vai ter uma nova interpretação do trabalho. Por isso que o trabalho, por isso que Weber está agora, a gente está estudando agora, porque a primeira parte foi só relacionada ao conceito do trabalho, como eu expliquei na primeira aula. Uma nova interpretação do trabalho. O trabalho, dentro dessa, a partir, né, da modernidade capitalista, o trabalho, essa atividade de trabalho, ela vai ter um outro tipo de interpretação, um outro tipo de, vamos dizer assim, de sentido. As pessoas vão entender de outra forma, vão compreender de outra forma. E essa forma é a de que o trabalho é uma atividade humana positiva. Ou seja, voltando à discussão de Weber, o trabalho é uma vocação, é um desígnio de Deus. Mas vamos melhorar isso. O trabalho é uma atividade que deve ser levada de forma séria, metódica, racional, sistemática, para honrar propriamente a Deus. Então, é como se o trabalho fosse investido de uma aura religiosa. Por isso que os protestantes, segundo Weber, eles encaravam o trabalho como uma ordem de Deus, não como uma atividade humana qualquer, mas como um desenho de Deus, como uma obrigação que Deus pôs a eles. Essa vai ser, vamos dizer assim, um estímulo psicológico para o desenvolvimento do moderno capitalismo ocidental. Voltando ao trabalho, historicamente vai ter
uma interpretação negativa. Né? O trabalho ele vai ser, vamos dizer assim, ele vai ser executado pelos escravos na Grécia Antiga, ele vai ser executado pelos trabalhadores, pelos servos, né? Pelos também escravos na Roma Antiga, etc. Então, ele vai ter, historicamente, ele vai trabalho manual, né? Ele vai ter uma vinculação com a atividade humana, que é uma atividade humana penosa. Uma atividade humana que é, vamos dizer assim, que vai ser relegada somente àquelas pessoas que não têm direito nenhum, né? Como, por exemplo, os escravos lá da Grécia Antiga. É só a título também de curiosidade, né? Dessa vinculação, né? Eu não sei se está certo, mas vamos lá, né? Vou repetir. A etimologia da palavra trabalho em português, tem sua origem no latim. E ela está vinculada a uma palavra latina que significa tortura, que estava ligada a instrumentos de tortura. Isso significa que a origem da expressão trabalho, ou seja, essa atividade que nós temos, estava vinculada a um processo doloroso, um processo negativo, um processo ruim, um processo cansativo, né? Que havia essa vinculação, essa raiz no significado da palavra que remontava a instrumentos de tortura lá da Roma Antiga. Tá certo? Então, Lutero vai acabar subvertendo tudo isso. Lutero vai mudar tudo isso. E as seitas protestantes, ele dá uma especial ênfase aos calvinistas, né, em relação às outras, vai fazer com que isso seja muito mais evidente. Então, ele vai falar assim, o trabalho é visto como vocação, o trabalho é um desígnio de Deus. Então, quando você estiver trabalhando, você não vai estar trabalhando para você, você vai estar trabalhando para honrar a Deus. E caso, isso vai ser um dos pontos-chave, se caso você tenha algum tipo de sucesso financeiro, no popular, caso você fique rico por causa do trabalho, isso vai ser um indício forte que o Karen, né, é uma escolhida de Deus. Então, olha o estímulo que essa nova religião pôs no mundo, fez com que os indivíduos se comportassem de outra maneira. Então, olha, e o Karen é protestante. Ela é uma pessoa religiosa. Tem suas raízes lá na tradução da Bíblia, na concepção de vocação de Lutero, acredita na doutrina da predestinação. E ela quer saber se foi, através dessa doutrina da predestinação, dessa escolha de Deus, se foi a escolhida ou não. Se ela está no polo de vai ser salva, ou se ela vai estar no polo de ela foi condenada. Ela trabalhou através disso, ela buscou na atividade, nessa atividade, vamos dizer assim, material, né? Intramundana, que a palavra que, a expressão que ele utiliza a César intramundana para definir essa nova forma de comportamento. E o cara se dedicou ao trabalho através dessa dedicação do trabalho feito pelo cara, e o cara enriqueceu. O cara enriqueceu através desse sucesso do trabalho de Eucário, e o cara internamente acredita que foi salva, e aos olhos da comunidade ela também tem fortes indícios que ela realmente foi salva, que ela é uma das escolhidas por Deus. Então ele fala, Weber fala de ascese intramundana, que é o seguinte, que é a dedicação sistemática, metódica, né, de uma atividade
manual, que é a atividade do trabalho. Então, ele vai falar, ele vai fazer a contraposição, mas quando estiver falando disso, é mais ligado ao calvinismo, ele está falando que o calvinismo reinterpreta essa relação do trabalho e, ao invés de ele condenar a riqueza, ao invés de ele condenar a cobrança de juros, ao invés de ele condenar um empréstimo, etc., como era feito pelo catolicismo, né, o protestantismo vai abrir um caminho, né, vai, vamos dizer assim, vai abrir as celas, né, para que esse espírito do capitalismo se desenvolva. O capitalismo é isso, né? Imagine você, né? Que a religião ela impõe determinadas normas de conduta, né? Valores, normas de conduta, etc. Imagine você é de uma religião, você tem um banco, criar um banco, né? Mas sua expressão religiosa diz que a cobrança de juros, de empréstimo, etc., é proibida, é pecado mortal. Você vai ter uma contradição, né, entre sua crença religiosa e sua atividade econômica. Então, o protestantismo também faz isso. Fala assim, olha, não há nenhum tipo de condenação moral perante isso. Não há nenhum tipo de condenação moral perante isso. Pode. Você pode ter uma vida voltada para o trabalho, no sentido do enriquecimento material, você pode, não, você deve. Você vai estar honrando a Deus. Não é você poder, não. É um dever que houvesse uma dedicação ao trabalho. Só que, nessa explicação de Weber, o enriquecimento e o cara ficou rica, né? Mas esse enriquecimento ele não tem como o objetivo, ele não pode ter como objetivo para os indivíduos, né? Caso o exemplo do cara, ela não pode ter o significado de, vamos dizer, ostentação, o significado de luxúria. O enriquecimento não é para isso. Não é para gastar dinheiro a rodo, né, para fazer festas a rodo, né, para comprar aquelas mansões, etc, etc, fazer para final de semana uma festa de arromba, etc. Não era para isso. Então, é um comportamento que ele iria enriquecer, iria ter uma condição material muito boa lá na Alemanha, lá para os padrões alemães lá do século XVI, XVII, XVIII, ia ter condições financeiras muito boas, mas essas condições financeiras seria uma forma de ele ter a certeza da salvação. Então, a atividade, vamos dizer assim, a atividade religiosa e mundana, né? O trabalho. Então, naquele momento histórico, era diferente do momento histórico que nós estamos vivendo agora. Naquele momento histórico, a condenação, vamos dizer assim, das seitas protestantes era tanto de um polo de ostentação, vamos dizer assim, no popular, a expressão que nós conhecemos hoje em dia. Condenava-se tanto essa ostentação, esse enriquecimento que as pessoas vivessem de forma luxuriosa, quanto era condenado o próprio não trabalho, o próprio ócio. Tá certo, gente? Então, o ócio deveria ser condenado porque o trabalho era agora uma atividade. Ele também honraria a Deus e não era uma atividade que se pode se dedicar, era uma atividade que se deveria dedicar, todo protestante deveria dedicar sua vida ao trabalho. Porém, caso você tivesse sucesso no trabalho, como o Yukari teve, não era para ficar gastando com iPhone, né? Com festas lá, com mansões de piscina, não era para fazer nada disso, não. Né? Era para viver a vida de forma também metódica, racional, com parcimônia.
Era essa a ética daquele período do século XVI, né? Século XXI, um mundo completamente diferente, etc. Obviamente, que não existia nada disso que eu falei no século XVI, né? iPhone, nem carro, nem mansões existiam, né? Provavelmente. Castelos, etc. Então, essa vai ser a explicação de Max Weber para o desenvolvimento do capitalismo. Em linhas gerais, de uma forma bem sintética, ele está falando o seguinte: por incrível que pareça, o processo de nova interpretação do trabalho, de chegar à nova perspectiva do trabalho, o trabalho percebido como uma atividade para a honra de Deus, um processo de racionalização da nossa vida, sistematização, um processo de desmagificação da religião, um processo em que a atividade econômica, as atividades econômicas têm adquirido o centro da moderna sociedade capitalista. Tudo isso, todas essas transformações têm sua origem na religião, basicamente. Ele vai falar todas essas transformações pelas quais a moderna sociedade burguesa passou, vai ter sua origem, vão ter sua origem, basicamente. Ele disse que não, mas no livro não tem nada que desfaça esse tipo de interpretação, vai ter sua origem na bendita da reforma protestante. Ele está falando, olha como um aspecto da cultura, né, a religião, ela tem importantes reverberações em outras esferas da sociedade. Né? Aí entra o diálogo com Marx, o diálogo crítico com Marx. Quer queira ou quer não, Weber fez um diálogo crítico. E aí que vai entrar, ele vai falar assim, olha, não são só as transformações na esfera econômica que possibilita mudanças na sociedade, mas transformações na política, transformações na arte, transformações na ciência e transformações nas religiões também ocasionam. Né? Também podem engendrar novas formas de organização econômica. Quando nós formos falar de Marx, eu vou falar como é que Marx interpreta essa reforma protestante dentro de uma perspectiva materialista. Né? Mas ele era bem crítico a essa questão de religião, etc., de ter essa força toda material, né? Transformar-se na força material para engendrar novas formas de relações econômicas. Então, o cerne é esse, né? O cerne vai ser esse. Moderno capitalismo ocidental tem suas bases, né? Sua gênese enquanto origem, né? Tem sua origem, né? Com as transformações postas em movimento pela reforma protestante de Lutero, que começa a partir de Lutero, né? Mas entre as seitas protestantes mais importantes dessa interpretação de Weber está calvinista, que vai produzir uma ascese intramundana, né? O trabalho é percebido como uma vocação, gente, né? Para a maior honra e glória de Deus, né? A crença na predestinação, na doutrina da predestinação, né? Ou seja, independentemente do que nós fizermos, nós já estamos salvos ou condenados. Não há o que fazer, não há o que mudar, apenas caminhos que vocês vão trilhar ou deveriam trilhar. Não há essa possibilidade, né? Como estou dizendo, era um dever dos protestantes se dedicar à atividade econômica. Né? Então, se você tivesse um sucesso financeiro, seria uma prova, um indício de segurança que você foi realmente escolhido de Deus, né? E o cara foi escolhido de Deus, né? Enriqueceu e tal, né? O sucesso financeiro. Então, esse é um indício que Deus está dando de que ela foi salva. Então, dessa aula de hoje, agora, gravem isso, essa relação entre a ascese intramundana, trabalho como vocação,
trabalho religioso. E o Cálice, a internet do Cálice não tá muito boa, não. Mas o Cálice, como vai ficar gravado, você assiste depois. Viu? Então, gente, você gravar isso, essa relação religião, uma nova forma de comportamento, uma nova interpretação do trabalho como vocação, trabalho para a maior honra e glória de Deus, doutrina da predestinação, estímulo psicológico para as pessoas se comportarem de uma determinada forma que vai ter como consequência o desenvolvimento do moderno capitalismo ocidental. Mas todas essas transformações também, além de produzir esse capitalismo, ou melhor, o capitalismo seria uma das expressões de transformações mais amplas, né? Vamos assim dizer. Está ligada ao conceito de racionalização da vida. Então, essas transformações lentas e graduais vão se acelerar com a reforma protestante num caminho de um processo de uma maior racionalização da vida, né? Processo que Weber chama de, alguns intérpretes chamam de racionalização da dominação do mundo, né? Desenvolvimento também do processo de desencantamento do mundo, tal, etc. Que vai produzir algo também bastante interessante e contraditório, né? Porque a partir dessa reforma protestante, a partir desse processo de racionalização, né? Como dá origem a essa racionalização, ela vai desencadear num mundo em que a própria religião vai perder importância no processo de estruturação social, né? Como existia lá na Idade Média e outras organizações sociais, que a religião tinha uma importância muito grande. Tá certo? Então, esse processo de racionalização faz com que exista um processo de diminuição da importância das religiões em determinar comportamentos e normas de nossas vidas cotidianas, e o que vai ter uma importância muito grande em nossa sociedade vai ser, por exemplo, a ciência e a técnica. Isso vai ocasionar um processo lá que se Pierucci, um intérprete que já falecido de Weber, vai falar sobre o desencantamento do mundo, etc. De uma realidade em que nós estamos vivendo. Então, gente, até a próxima. Acabamos a aula hoje, às 9 horas. Não sei se vocês vão ter aula agora, né? Bom final de semana para vocês. Na próxima sexta, eu vou mandar um e-mail, porque eu esqueci de mandar esse e-mail. Eu vou mandar um e-mail para vocês para falar sobre o núcleo, marcar o dia do núcleo para vocês, né? Para os 3 turmas que eu tenho. Então, a gente terminou essa parte, falar do espírito do capitalismo, do surgimento do moderno capitalismo ocidental, etc. Né? Naquela linha que nós falamos que íamos trabalhar no terceiro bimestre. No quarto bimestre, nós continuaremos com Weber, mas vamos discutir a questão da racionalização, do processo de racionalização do mundo, processo de desenvolvimento das ciências, da técnica, que isso gera um desencantamento do mundo, etc. Toda uma outra discussão. Tá certo, gente? Então, se cuidem. Então, um bom dia. E o Karen vai ficar gravado, aí você olha lá, viu? Assiste depois. Tá certo, professor. Beleza? A parte que travou. Gabriela, demais está aí. Tamir está aí na... Viu? Tudo de bom para vocês aí. Tchau, Manuel.